Trataremos hoje do Estado Civil. Então, o Estado Civil, essa locução, ela tem gerado muita dúvida e tem proporcionado o emprego equivocado em inúmeras situações que se chama de Estado Civil, de forma restritiva por vezes, o estado matrimonial da pessoa. E às vezes há o esquecimento que o estado matrimonial é uma parte do estado civil, porque quando se vai qualificar a pessoa, se coloca o quê? Estado civil, profissão, nacionalidade, endereço, certo? Então, o estado civil já se nota aí que ele é bem maior. Então, o Estado Civil, na verdade, ele está ligado à pessoa e ao direito da personalidade, ou à personalidade em si. Não é? O Estado Civil é formado por qualificativos adquiridos pela pessoa a partir do nascimento com vida. Ou acrescendo a isso daí, os atributos adquiridos durante a vida civil, a adjetivação que qualifica as pessoas, certo? Então, a pessoa e personalidade são coisas diferentes. A pessoa é o ser humano, a personalidade é aquela aptidão para exercer direitos e contrair obrigações dada a qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica. Então, como que começa, ou qual que é a primeira qualificação, qual que é o primeiro estado civil da pessoa? Ora, na certidão de nascimento da pessoa natural, se tem a primeira, ou as primeiras qualificações da pessoa. A indicação da data que ela nasceu, o nome que ela recebeu, nome dos pais, nome dos avós, qualificação dos pais. Então, é um primeiro formato. E para a pessoa jurídica, o contrato social, que traz o quadro societário, a finalidade da sociedade, as atividades que ela vai desenvolver, a sua sede. Não é? Então, essas noções gerais aí. A gente precisaria definir o Estado Civil. Então, o Estado Civil, definindo ele aí, pensando já na natureza jurídica, é bom dizer o quê? Que o Estado Civil ele funciona como uma forma de registrar os atributos individualizadores colhidos com base em alguns critérios decorrentes de contextos individuais, familiares, sociais e estatais, autorizando o devido posicionamento jurídico de uma pessoa entre outras. Ou seja, se separa um Maicon da Silva de outro Maicon da Silva pela paternidade, maternidade, pelos avós, porque às vezes até os pais ou a mãe pode ter o mesmo nome, certo? Isso dificulta mais. Maicon da Silva, filho de Mari da Silva. Tem mais de um. Não é? Então eu tive Wanderson da Silva, filho de Maria da Silva, e havia homônimos e homônimos com relação a essa pessoa, certo? Então, há uma ideia aí pessoal, que é do indivíduo, coletivo, que é entre as pessoas, e o posicionamento social daquele ser ali. Não é? A denominação. É claro que o Estado Civil era empregado só como Estado patrimonial. Muita gente, qual é o seu Estado Civil? Solteiro, casado, viúvo ou divorciado? Então não é só isso daí. O Estado matrimonial é uma parcela muito pequena do Estado Civil. O Estado Civil é também chamado de Estado das pessoas. E aí dá uma noção bem ampla essa denominação, que seria melhor utilizada, se fosse essa daqui, que posiciona bem a pessoa com relação às suas qualificações, seus atributos. Em Roma havia o status libertatis, status civitatis e status familiae,
certo? Ou condício entre os romanos. Então, em Roma, e nós derivamos isso daí, recebemos isso do direito romano, através da canalização pelo direito português, desse status da pessoa, certo? E mais ou menos se adapta aí ao nosso. A ideia de posicionar o Estado Civil, onde que ele estaria localizado? Já disse, ele não é pessoa, ele não é personalidade, o direito da personalidade, e ele não é capacidade. Isso são o quê? A pessoa está ligada à existência da pessoa, a personalidade, o exercício de direito, a capacidade, as limitações que podem existir, ou a plenitude, em exercitar diretamente os direitos da vida civil. Então, são o quê? Estados relacionados à pessoa, certo? Estados relacionados à pessoa, que às vezes, então, esse Estado ele não é Estado civil, certo? Não chega a ser Estado civil, mas da mesma forma que não é, pode ser, porque quando você exerce o direito e contrai obrigações, acaba gerando o Estado civil, certo? Então são outras qualificações relacionadas ao ser humano e à pessoa jurídica, a pessoa natural. O melhor é tratar o Estado civil como posicionamento jurídico da pessoa, certo? Um posicionamento jurídico da pessoa. As espécies de Estado civil, para a gente compreender realmente o que seja. Status libertatis dos romanos, ou estado de liberdade. Se a pessoa estiver presa, ela tem algumas limitações? Porque antigamente o status libertatis significava o homem ser livre ou ser escravo. Hoje nós não temos mais escravo. Nós temos a pessoa, o status, por exemplo, social, trabalhista, que a pessoa está vinculada, que o trabalhador precisa de cumprir aquela carga horária. Certo? Então há uma limitação aí de liberdade, mas não é classificado como status libertário, é status laboral, certo? Então esse status laboral aí é outra coisa. Aqui, se a pessoa estiver presa, ela pode votar? Pode ser votada? Certo? Quais são as restrições que ela sofre? Ela pode dirigir? Quais são as consequências da sentença? Se a sentença cassar o direito dela de conduzir veículo, se ela vai perder o direito político, foi encarcerada, esses direitos políticos aí ocorrendo essa suspensão, ela vai, naquele período, não exercitar esse direito. Então, é uma mudança de status aí. Com relação à cidadania, poder exercitar ou não determinados direitos, não são todos os direitos que nós podemos exercitar. A gente precisa de cumprir primeiro os requisitos para depois exercitar os direitos. O direito de parentesco, avô, bisavô, os por afinidade, sogro, sogra, genro, sogra, sogra, sogro, genro, nora, certo? E a relação que existe de paternidade também, do enteado. Mas tudo isso daí é por afinidade, parentesco por afinidade. E nós temos um parentesco gerado da adoção, que é um parentesco que ele decorre da adoção, certo? E aí nós vemos também que a adoção, ela muda o status familiar. A pessoa é filha de uma pessoa e passa a ser filha de outra, certo? Essa relação, ela muda a relação paterno-filial. E a profissão também da pessoa pode mudar, e aí temos uma mudança no status profissional dela, ou status laboral. A ideia do indivíduo, do estado individual da pessoa com relação à idade, sexo, psíquico, se a pessoa goza de todas as faculdades mentais ou não, certo? Se tem alguma limitação, se tem incapacidade aí gerada até pela idade, então isso daí é individual. O nascituro tem estado civil? O nascituro, pela legislação brasileira, não é tratado como pessoa, mas a jurisprudência e a doutrina tratam eles como pessoa, certo? Porque entre pessoa e coisa, o nascituro se aproxima de pessoa como um ente despersonalizado, a qual ente despersonalizado são atribuídos alguns direitos, certo? Vamos falar em deveres aqui do nascituro. A pessoa jurídica, então, o seu estado civil, já é diferente, a nacionalidade dela, se nacional ou estrangeira, o tipo de atividade que ela vai exercitar, a estrutura societária, se é solvente ou insolvente,
Há também a possibilidade de alterar esse status aí da pessoa jurídica. No caso de desconsideração da pessoa jurídica, onde se muda o estado civil societário, ou os componentes da sociedade são alterados. A responsabilização, por exemplo, do sócio, ou a inclusão de pessoa que seja oculta ali, mas se descubra que ela esteja por trás daquela empresa. Não é? E nós teremos aqui, para terminar, as ações de Estado. São ações judiciais para criar, alterar ou extinguir direitos. Então, há ações judiciais que promovem isso daí. Ação de divórcio, muda-se do estado civil de casado para divorciado, certo? A fim, então, da, em termos sociais, ou de tempo familiar, extinção da vida familiar, da convivência familiar, certo? Da more, né? Usório, da moradia dos cônjuges. A ação de investigação de paternidade, ela cria o status de paternidade, certo? Aflora o parentesco entre o pai e o filho, não é? Os parentes do pai tornam-se parentes do filho. A negatória de paternidade já faz o contrário, ela extingue, ela muda o estado de paternidade. A pessoa que é pai deixa de ser pai. Não é? O Estado civil, então, ele precisa ter uma melhor compreensão em nosso meio. Não é? É um posicionamento da pessoa no ordenamento jurídico, um posicionamento jurídico da pessoa para diferenciar ela de outra pessoa. Isso é importante. E aonde estaria alocado isso daí? Tem gente que coloca no direito de família, tem gente que coloca... Então é difícil alocar, porque a pessoa tem um status privado e um status público. A nacionalidade brasileira pertence ao direito internacional, certo? A profissão pertence ao direito do trabalho. O status matrimonial pertence ao direito de família, certo? Então há uma variação. E muitas vezes se atribui ao direito de família porque boa parte da qualificação da pessoa aí para constituir o status civil da pessoa, ele advém, essas qualificações advêm do direito de família, certo? Mas não pertence ao direito de família. É melhor colocar ele no campo da teoria geral do direito, certo? Esse posicionamento facilita e evita então que se faça um julgamento aí errôneo com relação a isso. Nós temos uma parte daí escrito nesse livro, Teoria do Direito Familiar. Ele traz um capítulo sobre Estado Civil, por estar enraizado, uma parte do Estado Civil, no direito de família, certo? Então, por esse vídeo era isso. Eu agradeço a todos, certo? E até o próximo vídeo.